pessoa que gosta de ler e que gosta de escrever. Eu sou a Edna Feu e esse é o nosso Vivendo e Escrevendo de hoje. E hoje eu resolvi tirar uma dúvida. Muita gente tem me escrito perguntando quanto custa para publicar o meu livro. E eu sempre explico. É difícil dizer, gente, é muito complicado, tem que fazer um cálculo. E aí a pessoa insiste e fala, não, me dá só um cálculo, me dá só uma base, me dá só uma ideia. E aí eu vou explicar para você como funciona para você saber quanto custa um livro, tá? E por que é impossível para um editor te dizer, especialmente sem ver o livro, tá? Para começar, você precisa ter uma noção de quantas páginas tem o seu livro, qual vai ser o formato. Nós temos um formato, muitas páginas, como Luz e Sombras, tem 600 e tantas páginas. Nós temos o formato típico de ficção, que é o 17 por 23, que é esse daqui, né, e esses aqui. Nós temos um formatinho, que é aquele menorzinho que é bem fácil de você encontrar. Nós temos livros que possuem ilustrações internas, como o Dragões Titânia, né? E a ilustração interna ganha muito se ela for em papel couché. Tudo isso que eu estou falando varia o preço. Uma ilustração colorida já varia se for no papel offset, que é esse daqui. Uma ilustração em couché aumenta ainda mais o preço. A capa, ela vai ter algum tipo de acabamento, um efeito no título, ela vai ser opaca, ela vai ter algum tipo de mimo nela, ou ela é simples? Ela tem orelha ou não? Então livros como esses, eles acabam mudando o preço por uma questão boba, por uma questão, até a posição de uma ilustração muda. Se você notar, esses livros aqui, né, como O Trono Sem Rei, como a Lua das Fadas, eles tinham ilustrações internas, como esses daqui. E, de repente, as nossas ilustrações passaram a ficar no final do livro, como é o caso aqui de Limiar, que tem as ilustrações no final. Porque nós descobrimos que a posição do caderno colorido variava no preço também, porque colocar no meio é mais trabalhoso do que colocar no início ou no final. Tem outra coisa, todas essas ilustrações não nasceram assim do nada, elas foram feitas por um artista, um ilustrador. Então, às vezes, você tem um livro, mas você não é um desenhista, um ilustrador. Então, tem que se contratar esse serviço. O mesmo vale para a capa. A capa precisa ter um trabalho que pode ser de... geralmente é um designer, mas pode ser tanto ilustração quanto foto ou até os dois. Isso também custa dinheiro. E o papel, eu não tenho aqui, talvez não fizesse diferença se eu mostrasse, mas tem papel diferente para o interior. Por exemplo, eu estava quase comprando uma versão do Conde de Monte Cristo na Amazon. Quando eu fui ver os comentários, todo mundo estava reclamando que o papel era tão fino, que parecia papel de Bíblia. Você conseguia ver do outro lado. E óbvio, gente, um trabalho como esse atrapalha muito a leitura. Então, o papel de Bíblia torna o livro mais barato. A gente sempre escolhe um offset que dê para você ver direitinho, sem vazar para o outro lado. E ainda assim não é o papel mais caro. Tem o pólen, que é um papel mais amarelado, que descansa um pouco a vista, ele cansa menos. Esse é o mais requisitado para quem gosta de ler. Então o pólen já é um pouco mais caro. E você ainda precisa considerar a tiragem. Quantos livros você pretende fazer? Você pretende fazer livros para vender para os seus amigos e parentes, ou você quer colocar numa distribuidora? Quanto livro você pode bancar? Então, às vezes eu recebo pedidos completamente fora da realidade, de gente que quer fazer 100 mil exemplares de livros com cadernos coloridos em crochê. É óbvio, você dá um chute de preço para um orçamento desse e a pessoa sai correndo e nunca mais é vista. Então, não dá para dar um preço, tá? Se você tiver uma noção, você fazer, por exemplo, um livro com 10 exemplares, né? E é um livro simples e tudo mais, você pode gastar o quê? 300, 500 reais, tá? Dependendo do livro, claro, dependendo de todo o acabamento dele. Agora, se você vai fazer um livro decente, com acabamento decente, com serviço profissional, com uma tiragem mínima, você não gasta menos disso. Um livro básico de 200 páginas, você não gasta menos de 5, 6 mil reais. E há orçamentos para livros que chegam a 50, 100 mil reais. Tudo vai depender
do que você quer fazer. Você quer realmente fazer uma grande produção, quer colocar em todas as livrarias? E mesmo assim, lembre-se que existe todo um trabalho, o autor para fazer isso sozinho é suicídio. Se você vai investir alto, é melhor você contratar o serviço de uma editora profissional que possa fazer um serviço bom. Porque eu já vi gente perdendo muito dinheiro por ir fazendo do jeito que acha que é, e chega no final, tem problemas que não podem ser distribuídos. Tipo, capa que não existe, capa horrível, capa que a pessoa não teve o menor critério para fazer, na cabeça dela estava bom, mas a capa era hedionda, e aí é claro que ela nem chega numa livraria para vender, e caso até de livros tem código de barra, né? Então você não tem o ISBN, ele não está cadastrado, você não tem, ele não é um produto, logo ele não pode vender. E aí a pessoa ficou lá com 3.000 livros encalhados dentro de casa que não podem ser vendidos. Ou seja, é muito detalhe. Se você tem a intenção de publicar um livro, a minha sugestão para você é primeiro escrever. É o primeiro passo. Primeiro você escreve. Quando ele estiver pronto, terminado, finalizado, revisado com leitor beta, já com todas as alterações feitas, aí sim você pensa se você quer partir para uma autopublicação, ou quer procurar uma editora, ou quer fazer a autopublicação com o apoio de uma editora, e aí você vê todas as partes de como você vai levantar essa grana, porque dificilmente a editora levanta geralmente uma parte quando levanta, mas pode acontecer, mas não é muito comum, tá? A maioria das editoras, geralmente ela investe com parcimônia e investe geralmente no que já está vendendo. O autor novo costuma ser muito difícil. Ok? Se você quiser saber mais sobre o mercado de livros, como é que é para publicar e se você também tiver curiosidade sobre como é a criação de livros, que eu também vou falar muito sobre a criação, né, das histórias, dos personagens, da construção, é só deixar sua sugestão aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Um super beijo, eu sou a Edna Manfeu, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Tchau!